Olá, saudações pessoas que eu não estou vendo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sei lá que horas vocês estão vendo essa questão aqui, né? Eu sou o Luiz Henrique Halber Rodrigues, eu sou professor, sou doutorando em tecnologia ambiental, tenho já algum tempo aqui pela T-Linux, né, desde 2009, palestrando por esse grupo, porque eu sou fã demais, tá? E a temática que eu vou falar hoje, né, é uma continuação, vamos dizer assim, da palestra do ano passado. Então, inclusive, se algumas tópicos eu vou comentar aqui, mas inclusive se tu não viu essa palestra, ela tá no canal da T-Linux, né? E aí, como tá no YouTuber, né, usando aquele chavãozinho dos caras, né, subscreve no canal, aperta o sininho, aí procura lá Halber ali, que tu vai achar minha palestra do ano passado, ali eu vou detalhar melhor os itens, que eu vou dar um resuminho aqui, né, e dá um joinha, tá, beleza, então, vamos lá, né, sem muitas delongas, tá, o que eu quero comentar para vocês aqui, né, do descarte ao laboratório da escola. Isso daqui é um... Aliás, pessoal, eu vou começar a tossir e não vou editar, tá? Ignorem a tosse, né? Mas felizmente não é Covid, eu fiz o teste 2 vezes e inclusive um parênteses, se vocês acham ruim usar máscara, fazer o teste pior ainda. Usem máscara, se protejam, tá? Voltando ao assunto, né? Então, isso daqui é o tópico dessa palestra, é um dos tópicos do que tem rolado em outras palestras que eu tenho feito e o pessoal tem pedido, né? Então, eu acho que fazer uma palestra definitiva falando sobre esse assunto em si, tá? Que é o BTEC, tá? Então, o que a gente tem da palestra do ano passado? Uma definição, né, do que é o lixo eletrônico. Então, resumidamente, lixo eletrônico é resíduo eletrônico, né? Eu gosto de simplificar. Precisa usar bateria ou vai na tomada, isso vai ser resíduo eletrônico, né? Em publicações e material gringo, aí vocês procuram aí como e-waste, né? Que é, por exemplo, tem o Global Monitor, o e-waste Global Monitor, então tem bastante resultados e aí traz algumas coisas chocantes, né, relacionadas à quantidade da produção de lixo eletrônico e aonde ele é descartado também. Então, resumidamente, a previsão nós tínhamos lá em 2017 era que em 2019 a gente ia ter uma geração perto de 50 toneladas, milhões de toneladas. Isso aí já passou, está em quase 54, 55 mil toneladas. Né? O que esse negócio gera, né? Que são esses danos? Vários, tá? Metais pesados são presentes em todos os componentes eletrônicos e metais pesados vão gerando desde doenças graves, tá? Até um câncer, vamos dizer assim, e coisas mais leves que podem estar acontecendo, sei lá, uma diarreia, alguma coisa assim, né? E o principal é que o problema é que o metal não é sintetizado pelo organismo, então gera problemas a longo prazo, né? Por exemplo, o chumbo entra na corrente sanguínea, vai afetar o desempenho cognitivo da criança, né? E vai sair pro resto da vida. Então é bem complicado. Então, o reaproveitamento, falei alguns pitacos, né? Hoje, o principal que eu considero mais legal seria a questão do reuso, que é o tópico que eu vou comentar hoje. Mas há também muito em alta, né, a meta-reciclagem, ou agora um nome mais bonito que seria o upcycle, que seria dar novas formas de utilizar para aquele material antigo, né? Digamos, de um computador velho, né, de um resíduo eletrônico velho, fazer uma obra de arte, né? Ou simplesmente faz uma churrasqueira, funciona também, né? É um tipo de upcycle, né? Além da reciclagem, que praticamente é separação do que é cada tipo da coisa, quebra tudo e manda para recicladores homologados e oficializados para cada uma dessas coisas, né? Grande parte desses recicladores, né, os mais de resultados afins, né, estão tudo fora do Brasil, né, e aí até uma coisa engraçada que a gente importa um monte de coisas, de plaquinhas, né, da China, e depois a gente manda de volta e eles reciclam e fabricam e mandam de volta para nós. É assim que funciona o mundo globalizado. Comentei também sobre descartar, né, que essa é até a minha principal mensagem, né, lixo eletrônico não pode ir para lixo comum,
tá? Ainda mais quando a gente tem eventos e possibilidades de entrega desses lixo eletrônico, né? Então, por exemplo, existe a Semana Lixo Zero, por exemplo, que ocorre no Brasil inteiro, que vários pontos de coleta na cidade tornam-se recebedores de lixo eletrônico, né? Mas tem, normalmente prefeituras têm pontos de coleta de lixo eletrônico, ou, tá, também todas as lojas de telefonia hoje praticamente elas são pontos de coleta de smartphones, tá? E baterias e fios. Eu sei que a Vivo recebe lixo eletrônico, pelo menos eles dizem no site, mas provavelmente as outras também devem receber. Então, se vocês têm alguma coisa lá, tentem levar para esses lugares, né? Apesar que pela lei da logística reversa, aonde tu compra é onde tu descarta, né? Isso funciona muito bem, por exemplo, para pneu, né? Vamos dizer assim, se tu for numa loja hoje trocar os pneus do carro, né? Tu não volta com os pneus antigos, né? Às vezes, acho que provavelmente eles nem liberam se tu quiser, tá? Por quê? Quem vende tem que devolver para o fabricante, né? Então, isso aí como é um processo mais antigo que está funcionando. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é lá de 2010. Para lixo eletrônico, ela foi escrita, teve um decreto de 2019 e foi homologado, né? Então, começou a ser válido a partir de 2020, meia pandemia, por incrível que pareça. E aí o que acontece é que por causa da pandemia também, né, não tem muito oba-oba relacionado a isso daí, então não está tão sendo divulgado, né? Mas a princípio, onde tu compra o teu computador é onde tu descarta o teu computador também. Não há galho, tá? Também comentei um pouquinho sobre a questão da TI verde, né, que praticamente hoje é marketing verde, vamos dizer assim, mas por causa desse marketing verde a gente tem os selos de otimização. Então, se vocês compram alguma coisa que liga na tomada que vá na cozinha, tá? Tipo uma geladeira ou um ar-condicionado, tem aquele loginho lá da Procel. De certa forma, aquilo é marketing verde, é um selo verde, mas que atesta que aquele produto consome menos energia elétrica. Isso já é uma forma de otimização, tá? Já é uma forma de TI verde, né? Só que é lógico que TI verde a gente puxa para a sardinha para o nosso lado da informática, né? Afinal, nós somos informatas. Quer dizer, acredito eu que todo mundo que está vendo esse evento provavelmente seja informata, né? E se não for, está convidado para a área, né? E aí eu finalizo essa palestra do ano passado, né, falando sobre a questão do tripé da sustentabilidade, que eu considero básico para qualquer coisa que tem que ser executada hoje, né? A gente tem que sempre pensar no cunho social de alguma execução, no cunho econômico e no cunho ambiental, né? Aliás, a base dessa questão do tripé da sustentabilidade, né, é a base que se usa para Smart Cities, né? Então, cidades inteligentes, eu vou botar lá a minha sinaleira que pisca LED e controla o fluxo de acordo, controla o tempo de acordo com o fluxo. Beleza, cidade inteligente, né? Mas o âmago da coisa é muito mais que a própria cidade que crie e gere o seu resíduo, né? E entre também essas questões de cunho econômico, né? Que ela crie e consuma a grana gerada dentro dela mesma, tá? Aí vamos para o tópico específico daqui, que é o reaproveitamento, né? O reuso, né? Ou melhor dizendo, a sobrevida de um equipamento, tá? E aí esse legal desse projeto que eu vou apresentar, que conseguimos, né? Porque eu não fiz nada sozinho, né? E ele linkar a ideia profissional, a social, assim como a ideia profissional junto, né, ambiental junto, né? Então eu vou apresentar o estudo de caso do BTEC, né? E uma observação, né? Tomara que isso aqui inspire alguém, né? Que eu quero mais é que, assim como eu sou de software livre, eu sou muito fã da ideia, da cultura e da ideologia, assim como da questão da cultura hacker, né? Então, eu sou professor, tudo que eu aprendo eu gosto de ensinar, né? Então, isso daqui eu espero que inspire alguém para vocês replicarem, tá? Eu vou deixar todos os links ali para vocês, estatuto, tá tudo prontinho ali, se alguém quiser fazer, beleza? Que inclusive é esse negócio aqui, ó, esse print aí, ó, né? Aqui é um decorrer dos anos, só para vocês terem uma noção de que dá para fazer. E embora tenha sido um processo demorado, né, demorou até certo mais por causa da pandemia, que a gente ficou quase um ano aí em stand-by, né. A ideia surgiu dentro do CONCIT, que é o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, né. Ele tem algumas cadeiras políticas, isso é claro, tá, mas grande parte
são do empresariado local aqui da cidade. Aliás, eu sou de Santa Cruz do Sul, né? E trabalho no Senac Santa Cruz do Sul, e por causa dessa. Eu acabei entrando pro Concite por causa que eu palestro em eventos, participei da Startup Week e conheci o pessoal ali, né? Mas hoje o Concite tem uma cadeira do Senac, né? E também sou professor na faculdade de Dom Aberto aqui, né? E aí, dentro das reuniões do Concite, tem um projeto muito legal que é a computação na educação. Então a intenção é ensinar a informática e o pensamento computacional, né, para as crianças. O que acontece? Não tem computador, tá? Então o pessoal ficou me limitado na computação desplugada, né? Mas a gente quer chegar na computação plugada, obviamente, né? E aí só que daí temos que equipar as escolas. Então, pensando nessa problemática, e no meu doutorado eu já estava trabalhando com a ideia de TI verde. Apesar do foco do meu doutorado ter sido a análise do ciclo de vida de smartphones, né, que ainda não apresentei a tese, mas vai sair, um dia vai. Isso aqui do BT acabou casando um pouquinho com o cunho que eu estava fazendo também, né? Então, dentro das reuniões com o City, surgiu a ideia de como reutilizar esses computadores das empresas. Aqui na Santa Cruz do Sul tem bastante empresas, fumageiras grandes, multinacionais. Então, essas empresas, elas têm o ciclo de vida do produto. Então, elas têm que trocar a cada, sei lá, 5 anos, 10 anos no máximo, né? Elas têm que trocar. Quando elas compram lá um computador lá com... Elas compram direto com... Não compram de lojinha, né? Elas vão lá direto, não compram lá na Dell, na HP, né? Quando elas compram essas máquinas, elas já compram sabendo quando é que vão trocar. Algumas vezes é incomodado, né? Mas normalmente elas compram e ficam com esse passivo depois da troca, né? Então acabam dando para funcionário, vendem, fazem alguma coisa assim, né? Ou simplesmente, que é o mais comum, descartam. Tá? Elas pagam alguma empresa para ir lá pegar esses computadores velhos para triturar tudo, né? Porque tudo que entra para essas empresas entra com nota fiscal, tem que sair com nota fiscal. A maioria dessas multinacionais existe a questão também de um termo de compliance, do que vai acontecer com esses computadores e tudo mais, né? E pensando nesse contexto, a gente criou então, dentro do Concite, criamos a ideia do BTEC, onde a gente foi para uma assembleia de apresentação e da chapa para a eleição também, né, da primeira diretoria, em abril de 2019. Conseguimos em julho tá prontinho o estatuto e tá registrado, que no caso é esse print aqui. Então o BTEC ele tem um CNPJ, ela é uma associação civil de interesse público, uma OCIP, né? E então a gente consegue receber computadores com nota fiscais, tá? A empresa lá, ela gera uma nota fiscal de doação pro BTEC, então ela cumpre todos os acordos legais para isso, né? Em agosto saiu nosso CNPJ, e em agosto também a gente começou com um processo já de doação, né? Que demora um pouquinho, tá? Porque existe essa questão de compliance e tudo mais relacionado a empresas. Então, em menos de um ano a gente conseguiu já receber as primeiras máquinas, né? Em setembro a gente teve nosso alvará, em novembro ali já estava chegando esses computadores, tá? Um pouquinho antes chegou eu. E a gente já teve um treinamento com professores aqui, tá? Uma capacitação que também foi proporcionado pelo pessoal do Concite junto à Unisc, que é a universidade local. E nos metemos lá nessa capacitação para conversar com os professores, apresentar a ideia, e eles nos passaram, fizeram uma pesquisa interna lá e nos passaram quais softwares eles queriam que a gente fosse utilizado, né? Essa aqui é uma das primeiras fotos de reunião, né, com a equipe. Então, como eu digo, nada foi feito sozinho, né? Eu assumi como presidente, mas é só um papel, é só um cargo, né? Todo mundo tem que trabalhar junto, senão o troço não sai para frente. E aí já fica também a primeira dica: tem uma equipe boa, tá? Em novembro a gente começou a fazer as primeiras manutenções ali, né? Então eu levei algumas máquinas pro Senac, onde na época eu estava como professor do técnico na área de manutenção de computadores. Levei algumas máquinas pra gente testar ali, ter umas noções, né? E a gente decidiu que a gente ia fazer as manutenções na SEMP. A SEMP é a Associação Empresarial aqui do município, é ela que nos dá abrigo, tá? Pro nosso banco. Hoje ele está dentro da SEMP, mas ele não é uma entidade ligada à SEMP, né? Ele está só lá dentro, ele é ligado à ideia do Concite, né?
E começamos a fazer manutenção lá dentro já com as primeiras doações, né? E aqui já fica, a foto é mais pra... tem muita foto que é selfie, mas vocês podem me ignorar, tá, pessoal? O importante é o contexto, né? Aqui foi a primeira manutenção que a gente fez lá dentro da SEMP, com meus alunos aqui são alunos do ensino fundamental, da informática fundamental, então não necessariamente são técnicos de informática, mas propus a ideia, gostaram e a gente foi lá, né? Aqui eram alunos do técnico na época que a gente estava trabalhando com manutenção de computadores. Essas manutenções a gente começou a fazer num sábado à tarde, então totalmente voluntário, tanto da minha parte como da parte deles, né? Aqui são as primeiras máquinas que a gente recebeu, então a gente tem os desktops, tem alguns Team Clients aqui, lá no fundão tem alguns monitores, né? Isso aqui era estoque da própria SEMP, né? E a gente tinha uma mesa e alguns equipamentos, né? Que aí a gente começou a fazer manutenção e praticamente nessa época aqui, né? A gente começou mais a ideia de validação de produto, né? O que a gente vai instalar nesses computadores, que são esses computadores. E em grande parte o que a gente fez aqui, que foi uma tarde só para isso, né? Foi ligando o computador, ver o que funcionava. Então a gente ainda tem máquinas ali que a gente sabe que funciona, né? Mas não sabe se está 100% funcional. Então, por exemplo, ligou, mas como a gente desconsidera a questão do sistema operacional, né? Funciona o HD? Né? Vai aguentar depois? Né? Tá superaquecendo ou não? Então são alguns testes que a gente tem que fazer ainda, que falta mão de obra, né? Algumas máquinas a gente conseguiu fazer aqui. Aí o que aconteceu? Né? Acho que você sabe, né, que aconteceu uma pandemia aí, né? Um negócio tentado de Covid aí, né? Tomei vacina, aliás, tá? E aí parou. Né? A gente começou a trabalhar ali por março, a gente terminou 11 máquinas que estavam para o início. A gente parou, começou em dezembro, né? Paramos, voltamos ali em janeiro, né? Férias, obviamente. E aí, trabalhando só no sábado, a gente conseguiu terminar 11 ou 12 máquinas. E daí veio pandemia, cancela tudo, trava, né? Inclusive até eu lembro que a gente lá na SEMP a gente tomava Coca-Cola, alguma coisa assim, né? Comprava pra gurizada e ficou parado porque a gente deixava os copos lá, né? E aí na outra semana a gente ia utilizando, né? E aí o que é? A lavagem era uma passada de água, né? Eu fui, acho que na SEMP era por julho, mais ou menos, né? Pra dar uma olhada, já pensando na volta. E, cara, os copos estavam lá ainda, na mesma posição. Eu tô rindo, mas é de triste, tá, pessoal? Tá? E aí o que aconteceu? A gente conseguiu voltar para as aulas presenciais no técnico em dezembro. Aliás, a gente começou por outubro, mais ou menos, aí até deixar a galera capacitada para fazer alguma manutenção em si, né? A gente começou a pegar em dezembro, um pouco antes a gente começou a conversar para que antes a gente estava fazendo essa primeira etapa ali que a gente fez as primeiras 10 máquinas, 12 máquinas. A gente instalou o sistema e fez toda uma customização na mão e tudo mais, e demorava, e aí não tinha, fazia instalação e atualização com a internet local, mas isso acabava demorando. Aí começou, vamos fazer uma distro customizada, né, vou propor tempo. Eu tentei, gastei alguns neurônios, não ficou bom, né? E aí, cara, quem é que pode me ajudar? Larguei no grupo da T-Linux, né? Preciso de uma distro customizada. Voluntários, surgiu o Diego Costa, tá? Do canal Projeto Root. Aliás, já tá no YouTube, né? Abre aí uma nova aba aí, Ctrl+T, YouTube, Ctrl+L, para ir para barra, escreve lá YouTube, escreve Projeto Root e dá um subscreve lá no canal dele também. E aí ele criou essa distribuição. Inclusive os links dessa distribuição tá também mais adiante nos slides. E aí ali em 11 de dezembro a gente pegou 39, 40 computadores e levamos pro Senac. Eu e um aluno, a gente foi de carro lá e carregamos todos esses computadores, né? E lá no Senac, né? Senac Santa Cruz do Sul, no laboratório de informática, que foi a festa, tá?
A gente testou todo computador que chegou, a gente testou para ver se estava funcionando, se estava ligando, né? E aí estavam ligando, a gente foi pegando primeiro, os que não estavam funcionando foi deixando para depois, para ir vendo o que funcionava, né? Então, foi testado, ligou, desmonta, limpa tudo e tinha sujeira, galera. Bah, a gente consumiu pincéis aqui, muito álcool isopropílico, muito papel toalha, tá? Sujeira na sala, tá? Mas foi divertido. E a gente desmontou, limpou, pincelzinho de gris, né? Ou antistático para não estragar, né? Banhozinho de limpa contato nas memórias, troca pasta térmica, que algumas eram um chiclete já, né? Tão velha. Obviamente a gente não usou uma pasta térmica, uma silver, né? Porque a gente tem questão de custos, tá, pessoal? Mas já é o suficiente. E testa, monta, funcionou, beleza. Instala essa distribuição customizada, faz algumas customizações que a gente descobriu depois que tinha que fazer, e aí faz os testes, né? Para daí entregar as máquinas. Isso foi feito, né? E 37 desktops foram preparados em uma semana de trabalho. Foi vucu, galera. Não vou ser sincero, tá? Se tivesse mais tempo, a gente faria mais tempo, né? Mas a gente tinha que trabalhar a ementa da sala, a ementa do curso e tinha pouco tempo presencial também. Inclusive, até algumas máquinas a gente fez, alguns alunos vieram. As aulas eram à noite, né? De segunda a sexta, isso aí foi feito de segunda a sexta. A grande maioria da galera que tá aí veio à noite. Teve 2, 3 que vieram à tarde para ajudar também. E alguns até vieram numa segunda-feira à noite, que nem tinha aula, né? Eles vieram para me ajudar também, para a gente fechar essas máquinas ali. Então a gente terminou 37 desktops exatamente em uma semana. Show, né? Aí depois a gente teve que voltar esses computadores para sempre, porque não dava para ficar lá no Senac, né? Ocupou um monte de espaço. E aí entra a questão de parcerias, né? Então, uma das empresas locais aqui, que é inclusive da comissão também, né? Da diretoria, o Gustavo, a gente carregou todos esses computadores, tá? Para essa galera aí ficar na sempre para depois a gente fazer as doações, né? Só, aliás, convém ressaltar, essa aqui é a turma de 2017, tá? Da turma do técnico informática, turma 6, tá? Não vou citar o nome de toda a galera aqui, e também nesse intermédio aí, né, de pandemia, teve 2 projetos sociais relacionados a smartphones, né? Um deles foi o Smart Escola e o outro foi a Alquimia. Ambos projetos que não são liderados pelo BTEC, a BTEC entrou no conceito operacional, né? Inclusive eu cheguei a levar alguns desses smartphones para os meus alunos na aula da noite para ver, mas também faltou tempo. Mas basicamente o que a ideia desses 2 projetos era ter caixas de coleta e receber telefones, né? E esses telefones ver o que dava para fazer para daí doar para as crianças. A ideia do BTEC é a doação de computadores para as escolas, tá? Onde a gente até comenta que o protagonismo de todo o processo é a escola. Então a gente doa para a escola. Esses aqui eram para doar direto para as crianças, porque as crianças igual não podiam acessar a escola, né? O que aconteceu é que a grande maioria desses smartphones não servia para nada, o custo de reparação era muito caro, né? Inclusive até o do Smart Escola não foi adiante, né? E o da Alquimia foi passado até para PUC, centralizando todas as promotorias públicas do estado para ter mais mão de obra, né? E recursos para fazer. Aí, tipo, exemplificação, né, de 110 telefones aproximadamente que a gente recolheu, 2, 3 era só formatar e entregar. O resto tudo precisava de algum tipo de manutenção. E então, né, smartphone infelizmente entra em alguma coisa que um design de produto não está sustentável, né? A foto é esse aí, um ex-aluno meu que abriu uma loja de manutenção de telefones, a gente fez parceria, que não rendeu muito fazer em sala de aula, na questão de tempo, né? E aí ele se propôs a fazer voluntariamente a avaliação desses telefones, né? Então, merece a fotinho aí do Eduardo, tá? E as primeiras doações mesmo do BTEC, né? Ocorreram aí nessa semana aí do dia 18, do dia 16 ao dia 18 é o que a gente conseguiu fazer algumas doações mesmo diretamente para as escolas. Então,
Demorou mais de um ano, né, o processo desde a criação do BTEC até a primeira entrega, mas ficamos travados aí também pela pandemia, né? Que a gente doou 49 computadores. E aí eu tô considerando o desktop só, né, pessoal? Foi doado também alguns monitores, mas nem todas as escolas precisavam de monitores, até porque foi feito no levantamento, a grande maioria dessas escolas, elas têm monitor, tem teclado, mouse. O problema é a CPU. E entre nós, né, e para todo mundo que está vendo a gravação, tá? Tem muita máquina, pessoal, que nós consideramos lixo, né, que nós consideramos ruim e que é muito, mas muito melhor do que tem nas escolas. Isso que Santa Cruz do Sul ainda tem um cenário bem interessante, tá? Se vocês procurarem em outras cidades, com certeza vocês vão achar cenários bem piores, tá? De máquinas com monitorzão CRT funcionando ainda, tá? Com toda certeza eu digo isso, né? Essas máquinas aqui da foto são tudo que é o cenário, né? A atual maioria na média é Core 2 Duo com 2 a 4 GB de RAM. Então, a gente faz a média de 3. Algumas ficaram com 2, outras com 3, outras com 4, né? Algumas máquinas que tinham mais do que 4 a gente tirou a memória e colocamos nas outras, né? A gente faz em sala de aula a gente foi feita essas modificações. E é tudo Core 2 Duo, né? Já 64 bits, mas é máquina ali de 2 GHz. Então, tipo, os primeiros Core 2 Duos ali. A gente considera ruim, né? Tá? E, cara, nas escolas tem Pentium 4. Né? Eu soube até de Pentium 3. Na nossa pesquisa ali tinha máquinas que foi de pregão de 2008 funcionando, imagina? Mais de 10 anos, 12, 13 anos, uma máquina funcionando, é sucesso, inclusive. E até, né, a galera malha muito aí, às vezes com razão, né, positivo, mas muitas dessas máquinas eram os amarelão positivo, ainda funcionando. Então, essas máquinas que foram descarte de uma empresa, porque para essa empresa não serviam mais, porque eram muito fracas, né, para a escola são tops. Que coisa louca, né, cara? A gente tem que... eu, tipo, rir pra não chorar, assim, né? Como é a disparidade social, né? E em desenvolvimento. E que ainda, pandemia acelerou mais ainda, né? Que se a gente pega o contexto de uma escola particular para uma escola pública, o desenvolvimento dessa criança durante esse período de pandemia aumentou muito, né? A disparidade. Essas primeiras doações, então, elas foram capitaneadas, né? Foram conseguidas. Como eu comentei, o BTEC, ele é só um braço técnico, né? Quem elencou as escolas foi a gestão passada da prefeitura, que até teve eleição também nesse processo, nesse ano. E nessas aqui, quem escolheu as escolas, né, de acordo com os critérios, se tem algum professor capacitado para dar uma manutenção nessas máquinas depois, se tem já uma infraestrutura razoável, né, foi a questão do núcleo de tecnologia municipal, núcleo tecnológico municipal, né, bem no centro ali está o Maurício, que nos ajudou bastante para fazer essas doações, no lado da secretaria, o secretário, né, e ambas duas professoras ali de uma das escolas, tá? Claro que não é só coisa boa, né, tem algumas questões, assim, divertidas que acontecem. Então, as primeiras manutenções a gente não tinha nenhum material, a gente tava fazendo lá na sempre, até como diria, né, sábado é dia de pesca, tá? Porque o que acontece? Eu ia pro Senac, pegava um material do Senac e ia pra a SEMP para fazer a manutenção junto com os alunos, depois voltava com esse material pro Senac. A gente fez algumas manutenções no Senac, mas não dava, o fluxo estava, nessa época, no primeiro estágio, estava complicado. O segundo estágio, segunda etapa, onde a gente trouxe todos os computadores feitos durante a sala de aula, foi excelente, eu espero que continue, e eu espero que passe também para outras instituições como exemplo isso, né? Essa foto aqui é do Steam Client que a gente recebeu junto, que tem 1 GHz, 512 de armazenamento e 512 de RAM também. Então, né, infelizmente não serviu para nada, não conseguimos subir nada de Linux aqui, né? Recebemos algumas impressoras, é claro, que aí não servem para nada, né? Essas aqui, inclusive, é rotuladora, né, nem impressora. E isso aqui, o custo de um cartucho é 5 vezes o custo da impressora. Infelizmente o design de produto de novo, né? Sim, muito pincelzinho, muita sujeira, tá?
feito. Isso aqui foi quando a gente fazia na SEMP, claro, né? Muito pane de software, tá? Nesse primeiro momento que a gente fazia ali, foi mais na questão de testes, aí foi muita coisa. Tá? Então, dá trabalho? Sim, dá trabalho, deu trabalho, vai continuar dando trabalho, né? Eu estou na direção até abril do ano que vem. Com certeza o projeto não vai parar depois disso, né? Mas é muito legal. É legal, é satisfatório fazer uma doação. Satisfatório saber que está conseguindo contribuir para alguém, né? E aí alguns números do que eu estou trazendo aqui, do que a gente fez já, tá? Que seja inspiracional, tá? Então a gente fez 61 desktops, 42 monitores, 31 periféricos, teclado, mouse e conta também projetor, lona, essas coisas assim, tá? Que era um lixo, tá? E hoje estão em uso devidamente. Então isso aqui foi doado para as escolas, está funcionando, né? Por que pouco periférico? Porque a gente acabou não recebendo. O foco foi desktops e monitores que a gente recebeu. Tá? Infelizmente a gente teve alguns Team Clients, alguns não, todos os Team Clients, a gente não conseguiu fazer o uso deles, tá? Então eles acabaram sendo lixo, aquelas impressoras eu mostrei na foto também. E um desktop porque é aquela questão, né? Não funcionou a placa-mãe de uma máquina, a gente vai fazer, bota a placa-mãe naquele lá. Né? Não funcionou a memória, bota. Então a gente montou uma máquina com todas as peças que não funcionam, que a gente foi tirando das outras máquinas, né? Então tudo isso aí já foi descartado corretamente. A Concat, que é a cooperativa dos catadores aqui da cidade, e provavelmente a cooperativa de catadores da onde você mora, né? Ela provavelmente deve ter alvará para receber lixo eletrônico, né? Então, aqui até a gente ia fazer doações para a CREPREL, que é a Central de Resíduos da Prefeitura, né? Mas aí a Concat torna-se mais interessante, porque daí no caso a gente também valoriza o trabalho, né, dos catadores e é uma renda para eles, né? Digamos, a gente fez um descarte e eu conversando com eles separam o que é plástico, o que é outro tipo de placa, né? Então os plásticos eles vendem para uma empresa, as placas eles vendem para outra empresa, então isso volta como renda para eles. Então, além da gente fazer um processo, vocês que forem também fazer um descarte correto, além de não fazerem uma agressão à natureza, estão propiciando renda para uma outra pessoa. Isso é bem legal, tá? Que é aquela questão, é o pensamento, né? Mudar o mindset, né? Lixo é resíduo, beleza? O que a gente tem? 12 escolas, mais a Secretaria de Cultura, porque a gente fez agora uma doação recente, as últimas foi para a Secretaria de Cultura, né? Que foram beneficiadas sem custos, né? Inclusive, essas últimas máquinas que a gente fez uma doação semana retrasada, 2-3 semanas atrás, né? A gente não testou, tá? O que acontece? O pessoal na Secretaria de Cultura falou, eu comentei, a gente tem as máquinas, eu ainda tenho cerca de 50 computadores parados para fazer manutenção e eu não tenho mão de obra, tá? Meus alunos estão trabalhando agora, meus ex-alunos, né, do técnico trabalhando agora com manutenção. Eu estou dando aula agora só de programação, então eu não estou trabalhando diretamente com manutenção, né? Então, e os outros cursos que tem local que também não tem manutenção. Então, estamos sem mão de obra para fazer computadores, por incrível que pareça, assim, né? E no mercado de trabalho, pelo menos aqui em Santa Cruz do Sul, né? Como a gente tem o nosso curso bastante focado na parte prática, o pessoal volta e meia nos procura aí, volta e meia tem vaga para manutenção. Então, não é só o mercado de programadores que está em escasso, tá? Pessoal, para qualquer área de tecnologia, tem área, tá? Por isso que eu comentei antes até, se não era área de tecnologia e tá olhando, se não é informática, mas tá olhando, pode virar informática aí também, né? Apesar que essa palestra não é para informática em si, é um contexto geral, né? E aí essas máquinas que a gente deu para a Secretaria de Cultura, eu sabia que elas funcionavam, tá? Mas não foi testada, a gente formatou elas, tá? Acho que todas estão formatadas provavelmente, né? Mas não foi testada, não foi trocado pasta térmica, não foi feito esse processo. Então a gente doou nesse padrão assim, com consciência do pessoal ali, né? E o mais legal também, aliás, o segundo mais legal é contribuir com as escolas, né? O segundo mais legal, que eu tive 17 alunos, no caso, somando os dois grupos, né? Da primeira fase de manutenção e a segunda fase, que foi a primeira fase lá sempre, a segunda fase dentro do Senac, né? Tive 17 alunos somando, né? Que uniram o aprendizado, né? Então eles aprenderam, pegaram um monte de máquina para fazer, né?
a instalação de software livres, que não é tão comum, né? Fizeram uma ação voluntária, principalmente o pessoal que estava indo sábado à tarde, né? Então, pô, sábado à tarde, né? A gurizada podia estar em casa vendo Netflix ali, jogando LOL lá, né? Um CS. Não, eles foram lá na SEMP, lá no calorzão lá, né? Porque era em janeirão, né? Arrumar o computador, né? E ainda currículo, tá? Eu deixei a parte para todos, se eles quiserem, a gente faz eu tenho um relatório, né? De tudo, quantas horas foram trabalhadas e tal. E teve um dos alunos já que me pediu isso, né? Eu fiz então uma carta dizendo que esse aluno trabalhou tantas horas de forma voluntária em manutenção de computadores. Isso conta como experiência profissional, pessoal, tá? E ainda mais legal, conta como experiência profissional e voluntária. Então, tu tá trabalhando, obviamente, tu tá ganhando experiência por causa disso, né? Só que aí, como tu não tá ganhando financeiramente, tu tá trabalhando, tu tá ganhando voluntariado, né? Ambos contam no currículo. Isso é bem legal, assim, a gente conseguiu fazer aquela questão que eu comentei no começo, a gente conseguiu fazer uma ideia profissional, porque os alunos tiveram essa experiência profissional e também conta para o currículo deles, né? Tivemos uma questão social que a gente conseguiu colaborar com as escolas, né? E também essa questão ambiental, né? Que a gente evitou de gerar lixo eletrônico, tá? Isso, tá? É a parte mais burocrática, né, do BTEC, mais inspiracional, né, falar algumas coisinhas do que tem ainda aqui, algumas diquinhas. Então, tudo isso é só possível porque além de pessoas e equipamentos, há software livre, tá? Tudo que a gente foi utilizado é software livre em relação a software, tá? Essa aqui foi uma pesquisa feita para os próprios professores, tá? Então, todos eles utilizavam Linux já, né? E basicamente todos são Debian aqui, né? Tudo dentro da família Debian. Então a gente já partiu do pressuposto, pô, a gente tem que usar algum Debian que provavelmente o professor já tem um pouco mais de familiaridade para isso, né? Então a gente testou várias distribuições aí que são Debians, né? Então Ubuntu, o Linux Mint, né? Sei lá, a gente testou umas 10 distribuições, tá? Testamos distribuições nacionais também, porque a gente queria fazer alguma coisa, então a gente testou do zero, a gente testou o Big Linux, né? Se não me falha o Familix também, mas a gente não, acho que foi muito descontinuado, alguma coisa assim. Isso aqui a gente, olha, a pauta, né, desse primeiro tempo lá foi, alunos, a gente tem que instalar um Linux aí, testem. E aí foi testado, instalado várias coisas. Tá? Então, baseado no que a gente tem, que a gente recebeu de 3 ou 4 empresas, né, o perfil das máquinas ficou esse aí, né? Então, tu é um Core 2 Duo com 3 GB de RAM, mais ou menos 150 de HDD, né? Não que isso vai fazer tanta diferença, porque quase não é instalado nada, né? E Linux ocupa pouco espaço. Mas antes até do BTEC a gente tinha a premissa, né, de não haver pirataria. A gente vai entregar nada com problemas, né, que possa dar algum problema na escola, né. Para validação de sistema, né, então a gente teve essa pesquisa ali que o pessoal então tinha alguns requisitos de software que eles passaram, né, requisitos de hardware, né, e entra a familiaridade. Então no fim a gente acabou optando pelo Linux Mint como distribuição. Por quê? Tudo que funciona no Debian funciona no Mint, tudo que funciona no Ubuntu funciona no Mint, né? Tudo que é suporte vai acabar, então torna-se, a princípio foi o que a gente achou a mais tranquilo. Alguns detalhes interessantes, a gente queria deixar o Scratch, a última versão, né? E deixamos o Scratch, a última versão, e ela só roda via Flatpak. Tá? A versão que tem nos repositórios é a versão mais antiga. A versão mais nova está bem mais bonitinha, tem mais recursos e é igual ao que funciona na web. Poderia se deixar para usar sempre na web? Sim, tá? Mas as escolas nem sempre têm internet, né? Ou fica muito lerdo. Então, tudo que a gente pôde deixar de software para funcionar offline, a gente deixou, né? Então, a gente deixou isso. Então, uma das requisitos também para a distribuição era que ela tivesse suporte ao Flatpak funcional, funcionando bem, atualizando. Tá? Então, o Mint também acabou tendo esse suporte, né? E um teste interessante que a gente fez foi a questão do consumo de memória, mas não é daquele só, liguei o computador, tá consumindo 200 e poucos, 300 MB de RAM, beleza, tá? Aí um outro cenário lá, a máquina tu liga, ela tá consumindo 500 MB de RAM, tá? Então a primeira é melhor que a segunda?
Não, tá? A gente viu ali que não. Porque o que acontece? Dependendo do software que tu abre, ele vai carregar muita biblioteca. E aí acaba consumindo mais memória do que a primeira. Então, por exemplo, dentro do LXDE, que é mais leve que o XFCE já vem com mais biblioteca. Então, o que acontece? Se eu tá o sistema em idle, tá só ele rodando ali, só usar o navegador, tranquilo, né? Se eu vou começar a carregar mais softwares, como por exemplo o Scratch, que consumia mais memória. Então, o nosso teste a gente bateu com o XFCE no contexto e no Mint com o Flatpak também, porque só o sistema não era o que consumia menos memória, mas rodando um Scratch, um navegador, era o que consumia menos memória. Então essa foi a regra que a gente utilizou. Tá? Então ficou o sistema aí rodando Scratch, alguma coisa assim, consumindo 1,5 GB de RAM mais ou menos. Né? Outros chegavam a consumir 2 e pouco. Tá? Por quê? Compatibilidades, bibliotecas, tá? Processos técnicos ali. Né? A gente fez testes de estresse nessas máquinas rodando direto da live e também depois de instalado. Então a gente usava o CSNG como biblioteca, porque daí rodavam, o Diego Costa deixou um script pronto para fazer isso daí. Então, teste de processador, teste de memória, teste de HD. Então, fazia benchmark, então dava para ver a questão de temperatura e a gente ficava acompanhando, que o X-Sensor, ele fica mostrando a temperatura em tempo real, isso facilitava e é visual, fez mais legal ainda, facilitando, né? E a gente utilizava o HTOP, que daí é mais coloridinho também em tempo real, né? E inclusive o HTOP, mais até porque a gente conheceu um dos criadores do HTOP num dos últimos eventos da T-Linux, né? E uma das premissas que a gente tinha, né, era entregar esses computadores sem suporte de sistema e sem garantia de hardware. Ou seja, entregamos, tchau. Não funciona sempre bem assim, tá, pessoal? Teve algumas máquinas ali que tiveram problema de sistema, eu tive que analisar para ver o que era um problema de áudio, tá? E teve algumas máquinas que já estouraram a fonte, tá? E aí a gente pegou fontes das outras máquinas que estavam lá. Então, a gente tem, aliás, dentro dessas máquinas ali que a gente descartou, pessoal, eu tenho algumas máquinas lá em estoque que elas não estão funcionando, tá? E dessas que não estão funcionando, que a gente pegou as fontes. Só que a questão é, ela não está funcionando, mas por quê? Né? A gente descartou só o que a gente estava com certeza que não ia utilizar. A outra lá, pô, essa placa-mãe ou é memória? Não sei, não testei ainda. Deixa aqui. Então a gente tem alguns caquinhos assim para isso. Provavelmente que todo mundo que trabalha com manutenção deve ter uns cacos também nessa mesma vibe aí. Tá? Então desse a gente pegou algumas fontes para trocar. Algumas lições aprendidas, tá? Então, burocracia e diplomacia fazem parte do processo, tá? Eu me considero um cara diplomático, né? Mas não gosto muito de burocracia. Mas também não procuro ser diplomático, né? Mas fazem parte do processo, tá? A gente tem que fazer. Essa palestra aqui é um desses itens, né? Que ajudam a divulgar o programa, né? O projeto do BTEC. E eu tenho muito essa intenção de que as coisas legais têm que ser replicadas, têm que ser repetidas. Isso aqui não precisa ser BTEC, não precisa me citar. Se achou legal a ideia, replica, tá? Isso faz parte do processo também. Eu acho legal a ideia de equipes menores para validação e equipes maiores para execução. Foi como a gente acabou trabalhando, não intencionalmente, mas foi, eu acho que um modelo legal. Então a gente fez uma equipe menor para testar distribuições, para ver o que funcionava. Depois que a gente bateu o martelo, como é que vai ser o processo, aí a gente separou para a galera e fizemos um processo seriado. Isso é básico para qualquer coisa, né? Para manutenção, que é verificar o ferramental antes de desmontar. Acontecia muito, o pessoal desmontava e aí, pô, faltou, cadê o limpa-contato, tá onde? Faltou a chave, né? Então, sempre verificar isso é falado também para a questão de software, né? Vou instalar, tem os pendrive à disposição já para instalar, né? Testou se os pendrives estão funcionais, tá? Sempre registrem, né, com notas ou fotos, que é mais fácil, né? Os equipamentos antes, durante e depois de montado. Exemplificação muito simples, né? Para quem trabalhar com manutenção, coisa assim, fios de ligação na placa-mãe. Cara, aquilo... Se não tem um datasheet, e mesmo com datasheet às vezes é complicado.
Então, tá funcionando, tira uma foto de como tá, depois despluga, depois olha a tua foto e pluga de novo, tá? Diquinha aí de 30 segundinhos, né? Scripts e customizações demoram para fazer. É o caso, por exemplo, dessa distribuição customizada que o Diego Costa nos fez. Demorou. Eu sei que demora para fazer, porque eu tentei e não ficou bom, né? Ele fez uma e ficou melhor, tá? Mas economizo muito tempo no futuro. Então, se a gente tivesse que fazer uma instalação padrão do Linux Mint e instalar um monte de software que vocês vão ver depois nas listas, ia demorar muito. A gente não ia conseguir fazer 37 computadores em uma semana com toda certeza. Tá? E também tendo scripts, né? Faz a coisa mais funcional, assim, evita erro de configuração, uma versão instalada diferente, tá? E documentar sempre todo o processo novamente, tá? Foto, manda mensagenzinha no WhatsApp. A maioria da comunicação que eu tive com os alunos, mesmo em sala de aula, quando eles terminavam alguma máquina, eles tinham acesso a uma planilha, então eles atualizavam a máquina que eles mexeram, o que eles fizeram, então o que se apresentou algum erro, se a temperatura está ok, se a temperatura está funcionando, mas a temperatura não está ok, não está alta, alguma coisa assim, tá? Observações, mas também eles me mandavam via WhatsApp. Eu tinha uma dualidade dessa informação, é interessante, né? Eu sei que o Telegram é melhor que o WhatsApp, tá, pessoal? Mas é que todo mundo usa o WhatsApp. Então, ter documentações ajudam bastante também futuramente, né? E aí, finalizando, né? Copiem, melhorem, repliquem, eu faço questão disso, tá? Aqui eu tenho os links, que aí essa palestra tá gravada, vocês conseguem pegar os links ali depois, né? Mas é bem facilzinho também achar no próprio internet isso aqui. Então, profluis.com é um site, tá? Porque eu só estou linkando vídeos lá dentro, são vários iframes só, né? Casa Ferreira Espeto de Pau, né? E lá tem a palestra, inclusive, do ano passado, né? Que serve como preâmbulo para essa daqui. E tem também algumas que eu fiz no Latinoair, por exemplo, que também eu comento mais sobre alguns outros tópicos relacionados a TI Verde. No canal do Projeto Root no YouTube, tá? Eu tenho essa talk aqui que eu fiz junto com o Diego e o Eduardo Croce, que é um dos gestores do BTEC, onde a gente fala todos os meandros, é bem mais demorado, né? Mais detalhado do que eu comentei aqui, né? Vale a pena, apesar que o tempo é maior, tá? Tem quase 2 horas de papo aqui. E aqui o Diego ele fez um tutorial de como ele criou essa distribuição, tá? Então ele compartilha a tela dele e vai fazendo passo a passo de todos os passos que ele fez para criar a distribuição. Inclusive durante esses vídeos ele faz a distribuição do BTEC, tá? A base de software para fazer essa personalização foi o Cubic, né? E tá bem legal, pessoal, tá? Inclusive eu acho que talvez aqui seria mais gancho até para uma palestra dentro do grupo de Linux do que o próprio contexto do BTEC, tá? Mas dá muito tempo isso aqui, tá? Mas vale a pena ver, tá? E o Diego está sempre monitorando os comentários, então acessem, verifiquem, tentem fazer uma distribuição personalizada, façam para brincadeira mesmo, tá? E depois deixa um joinha e pode fazer um comentário lá que ele vai explicar também, tá? Aqui tá legal que tá com timestamp chama-se minutagem também, né? De tudo que tá nesses vídeos, então ele fala o que foi feito em cada minutinho do vídeo, tá? Então facilita bastante. Vão lá mesmo e olhem, façam uma distribuição aí personalizada para vocês. Façam uma de brincadeira, depois façam uma pro BTEC de vocês aqui, tá? Aqui tem mais documentação. Então todos que eu comentei lá no começo eu falei, né, que eu ia deixar um linkzinhos, né? Então, dentro desse profilus.com/btec, tá? Tem um site, tá? Aonde tá o PDF do estatuto. Porque eu acho que essa foi a parte mais burocrática e o que nos ajudou muito a gente estar dentro de um conselho municipal e junto com uma SEMP por trás, que a gente conseguiu bastante braços que custariam muita grana. Isso quer dizer advogados, tá? Então a gente teve advogados que nos ajudaram a criar esse estatuto, né? Então com isso tá homologadinho, tá bonito, podem copiar ali. Isso foi uma das que mais tivemos trabalho para fazer inicialmente, né? Que nos custaria grana e a gente está deixando aqui de bandeja para vocês, podem pegar lá
adaptem, claro, né? Também tem um modelo de termo de doação que as empresas usam para doarem para o BTEC, então toda máquina que chega com esse termo de doação, todo o recurso, né? Toda a máquina, todo o lote de doação, tá? E além de uma nota fiscal, se a empresa quer fazer uma nota fiscal, tá? Teve algumas doações que a gente recebeu sem nota fiscal porque a empresa não tinha necessidade e não queria, mas todas chegaram com termo de doação, tá? Tem nesse site também uma lista dos softwares requisitados e contidos nessa distribuição customizada, então vocês podem chegar lá e ver, né? Tem os procedimentos que a gente fez e, claro, tem o download lá, o link para vocês fazerem o download dessa ISO que a gente usa personalizada, tá? Tá tudo ali, pessoal, acessem, tá? Dúvidas podem me procurar, estou à disposição. E a mensagem final é: não coloque lixo eletrônico no lixo comum, tá? Descarte em centros de coleta, espalhe essa informação, por favor, né? A grande mensagem que eu tenho deixado é que eu tô, como digo, eu tô virando o eco chato, né? Da TI, não dá, né? Então, fico à disposição, tá aqui meus contatos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, eu espero que vocês repliquem, espalhem esse contexto de que o computador, só porque ele deixou de ser usado, não necessariamente ele é lixo, tá? Esse computador, apesar de ter sido deixado de não ter mais uso para uma pessoa, para outra pessoa ele pode ter uso ainda. Então, pessoal, vamos otimizar os recursos, tá? Felizmente, software livre ajuda muito nisso, né? Até para o próprio smartphone dá para trocar de sistema operacional. Claro, não vai ter suporte em todos os smartphones, né? Mas a gente tem algumas alternativas de sistemas operacionais também, tá? Para a gente tentar postergar que esse material vire lixo eletrônico, tá? Vamos pensar na ideia de que dá para reusar, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Como já comentei, fico à disposição. Um grande abraço, um baita evento para todos, né? Saúde e paz, usem máscara, usem álcool em gel, se vacinem e um grande abraço.